Mais uma quarta estratégia e hoje com o nosso presente de cabelos alinhado, nossa boneca de porcelana, Zita Guimarães, na nossa quarta estratégia de hoje. Zita, muito obrigada já por estar aqui posicionada, linda e bela, para falar aquilo que o Senhor já colocou no seu coração. Como é bom estarmos preparadas para trazer o melhor que o Senhor colocou para nós, né? Vem para cá, Zita Guimarães, queremos te ouvir e aprender com você o que o Senhor te ensinou. Amém. Amém. Graça e paz a todos. Deus continue nos abençoando. Deus continue falando aos nossos corações. Então, se você está com a sua Bíblia aí, a palavra de hoje ela está em 2 Samuel, capítulo 9. 2 Samuel, capítulo 9, né? Se você não trouxe, você pode anotar e depois você pode estudar também ela. Que diz assim, a partir do versículo 1. Um dia Davi começou a indagar sobre a existência de pessoas da família de Saul. Ele havia prometido ao príncipe Jonatas ajudar sua família e queria cumprir a sua promessa. Mas nas suas indagações, ouviu falar de um homem chamado Ziba, que teria sido servo de Saul. Davi mandou trazer esse homem à sua presença e lhe perguntou: Você é Ziba, servo de Saul? Sim, senhor, eu sou, respondeu o homem. Vive ainda alguém da família de Saul? Perguntou o rei. Sim, se existir alguém, diga-me quem é para que eu use de bondade para com ele, para que eu possa cumprir um voto sagrado. Sim, respondeu Ziba, e o filho de Jonatas ainda vive. Ele é aleijado dos 2 pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ele está em Lodebar, na casa de Maqui, respondeu Ziba ao rei. Então Davi mandou buscar a Mefibosete, o filho de Jonatas e neto de Saul. Mefibosete chegou um pouco assustado e humilde, cumprimentou o rei Davi, curvando-se diante dele. Porém Davi disse: Por favor, não tenha medo. Mandei buscar você porque desejo ajudá-lo. Quero tratar você bem, por amor a Jonatas, seu pai. Vou devolver a você toda a terra do seu avô, Saul. E além disso, vai morar aqui no palácio. Mefibosete curvou-se humildemente diante do rei e disse-lhe: Como pode um rei mostrar bondade para alguém completamente sem valor como eu? Quem vê, quem bem vê que pareço mais um cachorro morto. Aleluia. Então aqui nós estamos diante dessa história aqui, né, de que o tema dessa mensagem que eu coloquei significa Lodebar nunca mais. Então, Lodebar nunca mais, porque como vocês ouviram nesse louvor, Lodebar significa um lugar de esquecimento, um lugar de solidão, um lugar que muitas vezes nós nos encontramos num lugar desse. Um lugar onde, aqui está falando sobre a vida de Mefibosete. Mefibosete era um jovem, filho de Jonatas, neto do rei Saul. Ou seja, o Mefibosete morava num palácio, tinha de tudo do bom e do melhor, mas nós sabemos que naquela época, quando havia guerra, que se perdia a guerra, então teria que ser matado toda a família. Mefibosete era uma criança e a Bíblia diz que a babá dele fugiu com ele, saiu correndo. E ao sair, ela escorregou, ele caiu e quebrou os 2 pés. E é para onde ela leva? Para esse lugar, para Lodebar, que é um lugar de esquecimento. Então foi ali que foi colocado o neto de um rei, do rei Saul. Mas Davi, ele tinha feito essa promessa ao pai dele, ao pai de Mefibosete. A promessa de que ele cuidaria da família de Jonatas. E um dia, a Bíblia diz que o rei Davi lembrou da promessa. Então, a promessa que Deus tem feito na nossa vida, ele vai cumprir. Vai chegar o dia
que Ele vai cumprir. E se nós estamos num lugar desse, chamado Lodebar, porque que é o lugar de esquecimento, porque a perda na nossa vida, ninguém é preparado para perder. Nós somos seres humanos que não gostamos de perder. Se a gente anda pela rua e perde R$ 5, a gente fica triste. Mas se a gente encontra R$ 5, a gente fica alegre. Olha só como a gente, para perder, a gente muitas vezes fica muito triste. Perder, muitas vezes, ou pessoas, ou a saúde, ou alguma outra coisa, um relacionamento, seja qual for, dói muito. Você muitas vezes se encontra num lugar desse, num lugar que você mesmo se coloca no lugar de Lodebar. Porque é fácil entrar? É, mas é fácil sair também. Então, aqui nós podemos ver o quanto esse rapaz foi levado para lá, um lugar de esquecimento, um lugar ali onde ele poderia olhar para um lado e para o outro, só tinha pessoas ali deficientes, suja, sem alimento, sem esperança. Era assim que se encontrava alguém que tinha um sangue nobre, era alguém que um dia morou no palácio, alguém um dia que tinha de tudo que queria, mas de repente chegou aquele chamado o dia mau na vida de Mefibosete. Então, aqui a gente pode entender que o rei Davi, como a gente já viu aqui, ele lembrou da promessa e mandou chamá-lo naquele momento. E imagine encontrar com essa pessoa, né, nesse lugar chamado Lodebar. Então, se hoje Deus te trouxe aqui, Deus colocou no meu coração, é porque um dia, não sei como é que está a vida de vocês, não sei como é que vocês estão, mas eu sei que um dia eu já me encontrei num lugar desse, num lugar de esquecimento, num lugar em que muitas vezes as pessoas chegam com você e diz, vai passar, não, tenha fé, continua orando, mas não resolve, não passa. Ou muitas vezes você só quer um abraço, você só quer uma palavra, e muitas vezes você não tem. Então é um lugar desses, de Lodebar, que se encontrava esse jovem. E que muitas vezes a gente entra num lugar desse, achando até mesmo que não tem solução. Acabou ali. Mas tem alguém. Porque muitas vezes as pessoas não têm o que nós precisamos ter. Porque é algo assim da alma. É a dor é na alma. E quando nós estamos nessa situação, dessa dor na alma, o que que a gente tem que fazer? Mateus 6,33. Entra no teu quarto, fecha a porta e fala ao teu pai. Ah, eu não tenho força para orar. Grita, chora, te joga no chão, coloca a cara no pó e o pó na cara, mas não desiste. Busca no Senhor, porque nós podemos ver o nível de depressão que estava esse jovem, porque quando chegou até no rei, a Bíblia diz que ele foi todo desarrumado. Imagine ele chegando na frente do rei, todo desarrumado, todo sujo, todo ali se sentindo o pior dos piores. Por quê? Porque ele fala assim que ele está ali como um cachorro morto, sem valor. Muitas vezes nós nos encontramos assim, sem valor, mas aí é porque a gente esquece da promessa. Porque o inimigo das nossas almas, ele sabe da promessa que Deus tem para a nossa vida, sim. E se ele sabe, maior é o Deus que nós servimos, que sabe muito mais. E que sabe que nós somos escolhidos. E que sabe que aquele momento que nós estamos passando ali é só para passar, não é para ficar. Deserto na nossa vida é para nós passarmos. Não é para nós se acostumar e continuar lá, mas é para nós passarmos. Porque sabemos que há um Deus que não dorme
não cochila, e os olhos dele estão sobre nós, porque nós somos esse povo escolhido. Então, quando nós nos sentimos dessa forma, nós temos que ir lá para 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, e vamos declarar essa palavra, não para ninguém ouvir, para nós mesmos, que fala, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, mas vós sois, aí você vai dizer, eu sou a geração eleita, o sacerdócio real, porque esse jovem, o Mefibosete, ele tinha o sangue real. Ele era da descendência de Saul, do rei Saul. Então, ele não era qualquer pessoa. Ele era alguém do sacerdócio real, da nação santa, que o Senhor fala aqui que nós somos. Um povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando você se levanta e se coloca de pé e declara essa palavra, você vai ver o quanto isso vai mudar na sua vida. Que pode ser que nesse momento você comece a reconhecer que quem está te falando aqui é o próprio Deus, aquele que tirou das trevas para a luz. Muitas vezes nós queremos continuar nas trevas. Muitas vezes nós saímos da luz e voltamos para as trevas novamente. Como a gente via no, no Novo Testamento, no Antigo Testamento, quando o povo saiu do Egito, eles queriam voltar, eles sentiram saudade. Às vezes nós sentimos saudade do passado. Às vezes nós não nos desligamos do passado, porque nós queremos o passado de volta, mas o passado não vai voltar nunca mais. Aquela saúde que nós tínhamos antes, talvez ela não volte, mas talvez Deus dê ali um conforto para a nossa vida. Porque a gente vê aqui que quando Davi chama Mefibosete e restitui tudo aquilo que ele tinha perdido, porque ele chama o servo que tinha sido do seu avô, para que ele restituísse tudo aquilo que o rei ia devolver para aquele jovem, e que daí ia devolver com o servo para que ele servisse ele, e que ele sentaria na mesa do rei, para como se fosse filho dele. É isso que Deus está falando conosco nessa manhã, que ele está nos chamando para nós sairmos desse lugar chamado Lodebar, para um lugar onde Ele preparou para mim e para você. Porque muitas vezes nós nos acomodamos quando nós estamos nesse lugar de Lodebar, mas nós precisamos falar como Jeremias, como Deus falou para Jeremias, que ele disse, te levanta, falou para Jeremias, te levanta, desce à casa do oleiro que eu quero falar contigo. Falou para Ezequiel, te levanta, que eu quero falar contigo. Então, nós precisamos saber que esse um tempo só, como eu falei, que nós precisamos passar, mas nós não vamos ficar, porque a promessa, aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir, para terminar. Então, ele vai fazer isso na nossa vida. Nós só precisamos tomar o posicionamento, nos posicionar. Todos os dias, nós precisamos estar na presença do Rei, né? Como a gente está estudando no capítulo 18 de Lucas, sobre o dever de nós orarmos sempre, sobre nós nos desprendermos de nós mesmos, de tudo aquilo que da carga, como a gente aprendeu com o camelo, tirar toda a carga e nos prostrarmos e passarmos ali para chegarmos até a presença do Rei. Então, nós precisamos ter esse entendimento que, que nós somos esse povo escolhido do Senhor, que nós não podemos mais voltar para trás, que aquela vida foi passada. Então, se hoje você se encontra num lugar desse, de esquecimento, chamado Lodebar, e você olha para um lado e para o outro e vê que não tem solução,
saiba que tem sim. Que o Espírito Santo que Deus enviou aqui na terra para te consolar, para cuidar de você, ele está aí com você. Ele só quer que você o chame, que você acredite que ele está aí e pede para ele te ajudar. Fala com ele para ele te ajudar. E começa a não aceitar a esse continuar nesse momento, nesse lugar. Porque Mefibosete, a gente vê que nessa época, num lugar desse, já é difícil alguém que tem o corpo físico normal, digamos assim, já é difícil ficar num lugar desse. Imagine aleijado. Imagine com os dois pés aleijados. É muito mais difícil. Mas aqui a gente pode ver que através da promessa que Davi tinha feito ao seu pai, ele lembrou, né, como a gente estudou, lembrou e mandou chamar Mefibosete. Tirou ele daquele lugar de esquecimento, porque muitas vezes é isso que acontece com nós, nesse lugar de esquecimento. Mas chega esse lugar, esse dia que o rei manda te chamar, e o rei está te chamando hoje, e o rei está te chamando para sentar na mesa dele, para que você encontre aquilo que ele já tem preparado para você. Porque é isso que a palavra de Deus está falando hoje para nós. Que nós possamos saber que nós temos um Deus, que nós temos um Todo-Poderoso, que não podemos encontrar em pessoas, vamos encontrar somente em Deus. Ele supre todas as nossas necessidades. Ele supre tudo aquilo que nós precisamos, porque Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai, Ele é aquele que cuida de cada um de nós. Então é para isso que Ele nos chamou, para fazer a boa obra dele em nossas vidas, para nós apregoarmos a palavra dele, para nós falarmos das virtudes do Senhor e viver também essas virtudes, porque através da nossa vida nós possamos falar para as pessoas do nosso testemunho, de tudo aquilo que Deus fez na nossa vida. Então, Deus, nessa manhã, Ele quer tratar com nossas vidas como Ele já tratou comigo. Como Ele disse, um dia Ele falou para mim que eu precisava sair daquele lugar de esquecimento. Foi quando eu perdi o meu marido, quando Deus levou ele. Eu entrei no nível de depressão que foi horrível. Foi algo assim inesperado que eu realmente entrei nesse lugar. E para a glória de Deus, assim, que eu louvo ao Senhor, quando Ele me deu o entendimento aonde eu estava entrando num buraco, porque já estava escuro, já estava difícil, não tinha mais força para levantar. Como a história da irmã, da pastora que eu contei. E aí você viu como ela saiu daquele lugar difícil que ela se encontrava. Deus, ele faz isso conosco, porque ele não vai deixar que a gente continue lá. Ele não vai, porque ele tem promessa para a nossa vida. E eu lembro que Deus trouxe um entendimento para mim, que eu precisava sair desse lugar. E Deus fez um tratamento assim extraordinário na minha vida. Controlar minha mente, não ficar olhando para trás, saber ter o entendimento, ter o discernimento de quando estava triste, quando estava desanimada, saber como lidar com a situação. E isso me ajudou muito. Não que tem horas que ainda vem aquela, como diz aquele louvor, aquelas vozes, né, que tentam dizer que nós não somos capazes, que tentam nos puxar para trás. Mas quando a gente começa a entender quem nós somos em Cristo, que nós somos esse povo real, nós somos da realeza de Deus. Foi do próprio Pai que nos chamou. Então, nós somos do Rei, nós somos do reino. O reino está dentro de cada um de nós, como a gente está estudando. Então, já está, não vai entrar, já está. Então, nós só temos que tomar posse do que nós somos e pregar as virtudes do Senhor. Porque a gente vê que aqui, quando ele fala para
para Mefibosete que ele ia morar com ele, que ele ia sentar na mesa dele, ia ter do bom e do melhor. Alguém que talvez um dia não tinha nem ovo para comer. Olha só agora o que ele vai, aonde ele vai ficar? Na mesa do rei. Então, seja o que for que possamos estar passando numa luta dessa, talvez até por nossas escolhas mesmo, que entramos nesse lugar, por alguma situação que fizemos e que se arrependemos, mas a gente sabe que a opção é só para semear, né? Mas a colheita é certa, que nós temos que, que colher. Então, muitas vezes, se por algo que nós passamos, fizemos, que nos encontramos nessa situação, nós precisamos clamar ao Senhor. Nós precisamos buscar no Senhor a solução. Precisamos clamar a Ele, porque Ele vem. Porque humildemente nós precisamos nos colocar na posição de buscar no Senhor, como eu falei, que muitas vezes nós precisamos gritar porque não temos palavra para falar. Muitas vezes o choro da alma é algo tão forte, mas quando você se levanta dali, você se levanta com refrigério. Você abriu o coração ali e o Senhor não desampara os seus. Então, que nessa manhã você não desista, seja qual for a situação que você esteja passando. Começa a praticar, começa a dizer: eu sou a imagem e semelhança de Deus. Eu sou curada. Eu sou feliz. Precisamos declarar essas palavras. Não para os outros, é para nós mesmos. É para nós mesmos. É para nossa mente entender que nós não somos. Nós não somos qualquer coisa. Porque o inimigo sabe quem nós somos, como eu falei. Mas o nosso Deus sabe muito mais. E sabe o que significa Mefibosete? Exterminador de vergonha. Porque olha onde ele se encontrava, num lugar de vergonha. Então, se um dia, ou nós estamos, ou nós nos encontramos um dia num lugar de vergonha, nós vamos exterminar isso da nossa vida, porque ela não vai continuar, ela vai ter que sair, ela vai ter que sair, porque quem está nos chamando, como disse esse louvor, a carruagem do rei chegou para te buscar. E é nisso que nós temos que a nossa esperança. É que somente nele nós encontramos esperança. É somente em Jesus que nós encontramos a paz, né, com o Espírito Santo dentro de cada um de nós. Então, que nós não venhamos a cada dia nos encher, nos encher do Espírito Santo, nos encher da palavra do Senhor, que faz toda a diferença na nossa vida. E que nós possamos sair desse lugar de esquecimento. Nunca desistir, nunca desistir, seja qual for a situação. Como eu falei, se for saúde, se for a tua família, que aparentemente o inimigo entrou e quis ali fazer morada e destruiu, mas creia que o rei, que Deus vai restituir e vai te devolver muito mais daquilo que você possa imaginar. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que está conosco, que nos tirou das trevas para a maravilhosa luz. E a gente pode ver aqui na história que tudo foi restituído para ele, porque aqui, quando chega aqui no 10 que diz que o Ziba, que foi restituído os filhos, os empregados, né, toda a terra e tudo aquilo que era do rei, do seu pai, do seu avô, de Saul, foi devolvido para esse jovem, Mefibosete, que estava se sentindo como um cão morto, alguém sem valor, alguém que estava ali sentindo que só esperava a morte ali, só esperava isso. Porque quando a gente está nesse lugar, a gente só espera a morte. E muitas vezes a morte não chega, porque quantas vezes eu até falei, Senhor, não é melhor o Senhor deixar eu dormir, acordar no dia. Eu acredito que eu vá para o céu, né? Não sei se ainda tem mais alguma coisa para me fazer aqui nessa terra. Mas é o momento que você diz, eu não aguento mais. E é nessa hora que você diz, eu não aguento mais. É nessa hora que ele vem.
É nessa hora que ele diz: opa, então enquanto você aguentava, como a gente vê em Ezequiel, enquanto você consegue colocar o pé no chão, né? Mas aí você precisa nadar. A dependência de Deus na sua vida. E isso a gente vem a trazer para a nossa vida todos os dias. E hoje é o dia que, se Deus te trouxe aqui para ouvir essa palavra, você que vai ouvir depois, saiba que Lodebar na sua vida nunca mais. Porque ele poderia não querer sair de lá, ele poderia estar acostumado lá, mas não. Ele aceitou aquela voz que veio, chegou lá o empregado para dizer, como se diz, a carruagem chegou e pegou ele ali, do jeito que ele estava, todo sujo, todo descalço, todo ali com aquela situação toda, mas ele decidiu, não, eu vou me encontrar com o rei. Então, queira se encontrar com o rei e que hoje você está se encontrando com ele e diga para a sua vida, Lodebar, nunca mais. Essa palavra que eu tenho hoje para essa quarta estratégia, amém? Meu Deus. Amém, Zita Guimarães. Obrigada. Papai do céu continue aí te abençoando poderosamente. Cidade de Lodebar, hein? Zita estava falando e eu estava aqui pensando comigo, como diz Tanuri, e cá com meus botões, quantas vezes a gente vai para essa cidade, né? E fica lá se achando realmente que vale menos que um cachorro morto. É, mas como diz aqui na palavra, o rei chamou pelo nome. Ah, queridos, eu não sei se você crê nessa palavra que a Zita trouxe, mas eu creio. O Senhor vai nos chamar pelo nome. E o mais lindo, hein? Vamos fazer todas as nossas refeições sentados à mesa. Isso é lindo demais, porque Ele não nos esqueceu. Fomos nós que entramos nessa cidade e temos que sair, porque o Rei nos chama. Como diz Ita Guimarães aqui, nós somos uma geração eleita. Ai, gente, ufa! Hein? Podemos começar um dia melhor, podemos ou não podemos? Podemos. Depois dessa palavra, eu tenho certeza que mesmo que você esteja nessa cidade de Lodebar, eu tenho certeza que hoje você se levantou de uma forma diferente para que você possa sair. Entramos, mas podemos sair, porque Ele nos chama pelo nome. Obrigada, Zita! Deus seja contigo, meu Deus! Tanuri, ora conosco nessa manhã. Vem para cá, minha poetisa. Faz essa oração aqui, que Papai do Céu possa continuar ministrando no meu e no seu coração durante o dia de hoje, viu? Vem para cá, sim. Pai querido, nós te adoramos nessa manhã que o Senhor nos faz lembrar das tuas promessas, que tu és o Deus que não se esquece, ainda que nós esqueçamos, Pai. O Senhor jamais se esquece. E tu és o Deus fiel e poderoso para cumprir tudo aquilo que prometeu, para terminar a boa obra que um dia o Senhor mesmo começou. E a tua fidelidade vai além, Pai, porque a tua palavra declara e é a verdade, que o Senhor é poderoso para fazer sempre infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Pai, muito obrigada pela vida da Zita, Pai. Obrigada pelo transbordar do Senhor na vida dela, pelo fluir do teu espírito através da vida dela. Obrigada, Pai, porque essa mensagem achou o endereço certo, Pai. O Senhor está confirmando a corações aqui que estavam orando e dizendo: Pai, eu tenho uma promessa. Pai, eu tenho uma promessa. Lembra-te de mim. Pai, essa mensagem veio como uma confirmação do céu para as nossas vidas, Pai. Que Lodebar não é o nosso lugar. O Senhor não nos chamou para habitar em Lodebar. Tu és o Deus que se lembra, Pai. Não importa quanto tempo passe, Pai. A tua palavra, ela é fiel. E no tempo do Senhor, tudo é estabelecido. Nosso nome é chamado, a carruagem chega. E estaremos assentados à mesa do rei, no banquete preparado para os filhos, Pai. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor é o Deus que cura as feridas, aquilo que os infortúnios da vida, Pai, como Mefibosete teve, Pai. Ali os pés quebrados, Pai. Muitos de nós fomos quebrados em algumas áreas, Pai, emocionais, espirituais, Pai.
algumas perdas na família, mas esse também é o tempo da restituição, porque tudo que era dele de direito foi devolvido. A honra voltou e nós cremos na glória da segunda casa. Nós cremos, Pai, na honra, Pai, dobrada, Pai. Nós cremos que Tu és o Deus da restituição e o Deus das coisas novas, daquelas que a gente ainda não provou, não experimentou. Pai, nessa manhã nós declaramos numa só fé, pela palavra de fé e de ordem que o Senhor pôs na boca de Zita Guimarães, Pai. Lodebar nunca mais. O nosso lugar é no palácio, é a mesa do rei. E é assim como filhas e filhos que nós nos posicionamos nessa manhã no reino espiritual, Pai. Muito obrigada, Pai, pelo processo todo. Todo o processo é importante, Pai. Nada nós desprezamos. Tudo tem propósito, Pai. Mas que chegue o dia da carruagem para cada um de nós aqui, Pai. Nós esperamos ansiosos, Pai, o cumprimento das tuas promessas. E como sabemos da tua fidelidade, nós já te louvamos e te agradecemos, porque certo é, porque a fé declara, é a certeza das coisas que se espera antes de vê-las. Em nome de Jesus, nós agradecemos por tudo, desde agora para sempre. Amém e amém, Senhor. Amém. Deus, tenha você uma excelente quarta-feira. E amanhã é quinta de oração. Não desanima, não. Eu aguardo você aqui. Firme e forte, que o Senhor seja contigo e comigo nesse dia de hoje. Beijo grande, obrigada, Zita Guimarães. Daqui a pouco está subindo o estudo e está subindo a terça do Transbordo Sem Fim. Eu amo vocês e até amanhã.